Olá pessoal, eu sou Lorena Vilas Boas, estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia e venho por meio deste vídeo apresentar para vocês o projeto de iniciação científica que eu desenvolvo sob a orientação do professor Dr. André Scolari no Laboratório de Robótica da UFBA, o LA. O tema da pesquisa está voltado para o sensoriamento do robô Husky, mas nesse vídeo específico eu vou explicar sobre o modelo cinemático do robô Skid Steer Husky. O Husky é este robô móvel de 4 rodas. Imagine que neste vídeo ele esteja sendo utilizado em uma missão de exploração deste ambiente. Como poderíamos localizá-lo se não dispormos de informações de sensores como GPS, câmera ou lasers, mas sim da velocidade das suas rodas? Este é um grande desafio para a robótica móvel e está relacionado com a odometria. Portanto, o objetivo dessa pesquisa é o de realizar a modelagem matemática do robô para que, dispondo desse modelo e das velocidades das rodas fornecidas pelos encoders, nós possamos fazer a previsão da localização do Husky em um ambiente. Para realizar a modelagem matemática do Husky, é preciso considerar o fenômeno de deslizamento das suas rodas, como vocês podem observar neste vídeo. Isto ocorre porque o Husky não é um robô do tipo diferencial ideal, em que o centro instantâneo de rotação está localizado sob as rodas do robô. Na verdade, o Husky é do tipo skid steer, em que a direção ocorre com escorregamento justamente por conta das 4 rodas do robô, que geram a maior área de contato com o solo e fazem com que o centro instantâneo de rotação estejam localizados afastados de sua roda. Notaremos nessa pesquisa o modelo proposto por Mandou, em que ele conseguiu incluir na modelagem matemática o deslizamento das rodas que ocorre com os modelos skid steer, que é o caso do Husky. Em suas contribuições, o Mandou propôs 2 modelos. Um que considera o ponto ICR do lado esquerdo e direito dispostos simetricamente com relação ao eixo Y, e o outro que considera as assimetrias desses pontos. No caso do modelo simétrico, nós encontramos os parâmetros x e cr e alfa por meio de testes de rotação pura e de locomoção em linha reta, e no modelo assimétrico, nós coletamos dados experimentais de diferentes trajetórias e aplicamos numa ferramenta de otimização, no nosso caso, a Genetic Algorithms. Isso porque precisamos encontrar 5 parâmetros, e ela nos retorna os melhores valores que diminuem a função de erro entre o valor esperado e o valor estimado. Os modelos encontrados constam nesses 2 gráficos e tabelas. No caso do modelo simétrico, as coordenadas x são mais ou menos 0,76 e no caso do assimétrico são 0,72 aproximadamente e menos 0,61, sendo que de fato houve um deslocamento no eixo y de 0,08. Para validar o modelo obtido, nós traçamos uma trajetória utilizando o robô Husky, que vocês podem observar neste vídeo e no gráfico em vermelho tracejado. Coletamos as velocidades fornecidas pelos encoders e aplicamos nos modelos, obtendo essas curvas de localização estimada do robô. Analisando as previsões de cada modelo com base no erro quadrático médio dos segmentos, podemos concluir que, em geral, o modelo assimétrico 1, em que nós fizemos um ajuste fino dos parâmetros alfa, foi o que obteve maior proximidade com o valor verdadeiro da localização. No entanto, o modelo simétrico e assimétrico 2 apresentaram resultados similares, inclusive em uma outra trajetória. Observem que o modelo assimétrico 1 não é mais o de melhor desempenho, ou seja, teríamos que refazer o ajuste fino dos seus parâmetros alfa. Ainda assim, para o Husky, os modelos skid steer apresentaram previsões mais próximas da trajetória real do que uma aproximação pelo modelo diferencial, como vocês podem observar neste gráfico. Portanto, a localização de um robô é um dos grandes desafios dentro da robótica móvel, principalmente em termos de estimação e controle. Mas ao longo dessa pesquisa, nós podemos levantar um modelo matemático para o Husky que incluía nele o deslizamento de suas rodas, o que se mostrou mais positivo do que uma simples aproximação para um modelo diferencial. Pretendemos, como objetivo futuro, analisar outras abordagens de modelagem deste robô. Também queremos realizar essa parametrização do modelo do Husky real no laboratório e aplicar o modelo encontrado nos controladores para avaliar a eficiência deste modelo no desempenho do controle. Obrigada por terem assistido ao vídeo.